Já que vocês pediram, então a gente vai dar seguimento àquela visão um pouquinho mais macro em relação aos setores, principalmente nesse primeiro trimestre de 2023. Falaremos sobre a questão de saneamento e também de seguros, para dar uma encorpada nos seus argumentos, principalmente aqueles setores best. Vamos começar então? Então, só para repassar aqui, já falamos no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui para que vocês possam assistir, de bancos e de energia. Hoje falaremos de seguros e de saneamento. Claro que usaremos fontes seguras de informações, e para que a gente consiga fazer esse estudo, a gente vai usar muito órgão público. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a SUSEP. Vamos também pegar algumas informações ali do Observatório do Marco Legal de Saneamento e, em termos de notícias, utilizaremos o portal Valor Econômico. Para variar, nós temos ali uma expectativa de inflação para 2023 ainda muito forte, ainda muito alta. Isso atrapalha várias dinâmicas econômicas do nosso país, mas existem sim alguns setores que são beneficiados, como é o caso do setor de seguros. Mas antes de mostrar esses números, que são previsões muito boas, eu queria trazer aqui uma reflexão que foi de um artigo bem antigo que eu estava lendo, de 1982. Sim, a gente está falando aí de mais de 40 anos, mas eu acho que essa ideia vale a pena ser discutida aqui. Não que eu queira te convencer de nada, não. Eu só quero que você enxergue a mesma situação com uma outra ótica. Ele fala sobre o imposto inflacionário. Inflação, nessa perspectiva, é um imposto sobre a propriedade de moeda. Porque qualquer pessoa que a detenha, quando os preços sobem, perde parte do seu valor. Então, basicamente, ele dá um exemplo aqui até pouco curioso, né? Ele não está usando a moeda do real, óbvio, e ele usa uma projeção de 70% de inflação ao ano. Até a gente vê que os tempos estão muito melhores do que antigamente. Está longe de ser o ideal, mas muito longe mesmo. Mas já foi bem catastrófico. Então, a ideia que ele traz aqui, traduzindo com reais, é que se você tivesse ali R$100 na sua mão e você conseguisse comprar alguns produtos com essa quantidade, se nós tivermos uma inflação no ano seguinte de 70%, você precisaria não mais de R$100, mas de 170 para comprar as mesmas coisas. É basicamente essa a ideia. Então o seu dinheiro ele vai perdendo valor. E quem sente mais isso? Quem sente mais a inflação, a redução do poder de compra? Geralmente as classes mais pobres. Classe média e classe mais baixa vai sofrer muito mais do que a classe rica. Na pior das situações, e agora eu vou abrir pequeno espaço aqui para falar a minha opinião, aquela pessoa rica ela viaja várias vezes para fora, para o exterior, ao ano. O que vai acontecer se nós tivermos aqui uma situação um pouquinho mais delicada é que talvez ela viaje menos, mas ela vai continuar viajando. Agora, quando a gente está falando de pessoas mais simples, muito provavelmente essa inflação ela cai como um grande imposto com coisas elementares, como alimentação. Mas fora essa pequena divagação, que é mais para a gente pensar mesmo, refletir, vamos dar continuidade em relação ao setor de seguros. Eu peguei alguns dados da SUSEP e fiz uma pequena projeção, tá? Não teve muito aprofundamento aqui não, mas alguns aspectos você não precisa também ser tão detalhista. Acaba que a gente chega nesse número e eu vou explicar por que essa dinâmica ela se sustenta. Pegando os 3 primeiros meses dos anos, eu peguei ali de 2020 até 2023, em amarelo, janeiro, em azul, fevereiro e em verde, março, percebam uma crescente. 2020 nós tivemos ali de receitas na parte de seguros de 65 bi, em 2021 71, em 2022 82, e se a gente continuar traçando essa média, nós chegaremos aí em 2023, somando janeiro, fevereiro e março, algo acima de 85 bilhões de reais. É claro que eu não estou falando das empresas que a gente acompanha aqui no canal. Caixa Seguridade, Porto Seguro e BB Seguridade apenas. A gente está falando do segmento como um todo. Mas sim, de maneira geral, os números são muito favoráveis para esse primeiro trimestre de 2023. Agora, por que isso? O que pode explicar? E para isso eu vou utilizar um gráfico de BB Seguridade. Essa dinâmica ela é bem importante que você entenda, porque se você colocar aqui o banco, a atividade de bancos do lado, você vai perceber que seguros e bancos acabam se complementando.
No momento de ambiente econômico bom, nós temos uma taxa de juros baixa e uma inflação baixa. Isso tende a aquecer mais a economia. Temos uma redução de desemprego e maior disponibilidade de renda. Então, na parte de seguros, as pessoas tendem a adquirir bens, carro, moto, casa, apartamento e por aí vai. Então, o resultado operacional das seguradoras acaba sendo beneficiado, muito embora o resultado financeiro, já que as taxas elas são mais baixas, aquele montante que fica na seguradora tende a render pouco, mas nós temos uma grande captação no mercado. Não estamos vivendo esse momento. Na realidade, hoje a gente está com um ambiente econômico ruim, mas ainda assim as seguradoras são beneficiadas. Você tem um aumento de desemprego e você também tem uma disponibilidade de renda mais baixa. Ok, o resultado operacional vai cair, mas em contrapartida, o resultado financeiro ele tende a ser muito beneficiado. Por quê? Taxas de juros elevadas e inflação também, você consegue pegar todo aquele montante que está na mão da seguradora, ele acaba tendo uma rentabilidade, ele acaba rentabilizando muito mais do que no cenário econômico bom. Então, percebam que esse setor ele é muito blindado. Seja um clima bom ou um clima ruim, em termos econômicos, as seguradoras serão muito beneficiadas. E principalmente em relação ao contraponto dos bancos. Quando você tem um ambiente econômico bom, você geralmente tem uma atividade bancária excelente. As pessoas elas começam a utilizar mais o crédito, geralmente a taxa de inadimplência fica bem controlada, os financiamentos são baratos, então eles acontecem em grande quantidade. Bancos disparam os seus resultados, lucram absurdos. Mas quando nós temos um ambiente econômico ruim, isso tende a ficar um pouquinho mais prejudicado. Em alguns casos, até as operações com o mercado acabam dando prejuízo, como foi a situação do Santander no final do ano passado. Mas para que você consiga enxergar um pouquinho mais sobre essa dinâmica dos bancos, de novo, eu vou deixar como sugestão para que vocês vejam o outro vídeo em que eu falo sobre o setor financeiro e também o setor de energia. Combinado? Feita essa pequena perspectiva em relação ao que a gente vai ver no setor de seguros, que eu acho que vai ser muito bom mesmo, vamos agora para a parte de saneamento. Mas aqui eu vou trazer, além de notícias, algumas perspectivas que talvez você não esteja muito acostumado a considerar na sua avaliação. Não critico de maneira nenhuma a pessoa que invista no setor de saneamento. Eu acho que ele faz parte do BEST, bancos, energia, saneamento, seguros e telecom, não é à toa. O BAR se enxerga assim que é uma excelente fonte de dividendos para que a nossa renda futura seja muito bem satisfatória para o nosso padrão de vida futuro também. Olhem só essas chamadas de notícias. Privatização da Sabesp esbarra em eleição municipal. Sabesp. A revisão tarifária vai ser adiada para abril, e isso foi em fevereiro de 2023. Pegando outra grande empresa que o pessoal conhece, Copasa, não tem previsão para o reajuste tarifário. Isso foi em 2022, mas ainda assim é algo que incomoda. Copasa estuda salvar Copanor com incorporação. Então a companhia mineira queria anexar uma subsidiária que foi reprovada em avaliação econômica da nova lei do saneamento. Então adquirir, colocar debaixo do guarda-chuva uma subsidiária que não é tão eficiente. Agora indo para outra muito famosa e querida pelos investidores do jeito Barsi de investir, Sanepar vai tentar suspender o reajuste das tarifas, isso lá em 2020. Sanepar começa 2021 com incertezas, investidores se queixam do reajuste abaixo do esperado e questionam a nova proposta de tarifa. O que eu quero trazer para vocês? São notícias relativamente antigas, de 2020 para cá, mas qual que é a grande temática aqui? A interferência política ela é absurdamente presente no setor de saneamento. E isso me incomoda bastante enquanto investidor. Não estou dizendo aqui para vocês que eu sou contra estatais, pelo contrário até. Eu acho que a empresa pública ela não pode quebrar. É uma frase dita e repetida pelo Barsi em várias entrevistas e eu concordo com ele. Mas alguns segmentos você consegue ter uma certa blindagem em relação a esses devaneios políticos. E talvez isso incomode aquele investidor. Você acaba contando com uma previsibilidade dos seus dividendos e na realidade isso pode não se tornar verdade. Ok, a perenidade do negócio é ótima, mas eu gosto de previsibilidade. E essa interferência ela afeta justamente esse quesito que para mim é importante.
Agora, se você investe e está ciente desse tipo de risco, desse tipo de ruído, tudo bem, né? Pelo menos você está bem sensato do que está acontecendo. O duro é aquele cidadão que coloca o dinheiro e não considera isso na sua avaliação. Aí fica difícil. E como se não fosse o suficiente toda essa questão política histórica que eu fiz para vocês, bem curta, porém fundamental, nós tivemos mais recentemente, no dia 5 de abril, esse portal eu não sigo muito, não acompanho, confesso para vocês, mas a matéria foi bem escrita porque ela traz ali uma sumarização dos motivos e principalmente como que vai funcionar essas propostas de mudanças em relação a esse marco do saneamento. Acaba favorecendo um pouco mais as empresas públicas, mas no final das contas eu fico naquela dúvida, para quem que vai servir efetivamente qualquer tipo de ajuste em leis, em diretrizes, em regras que são aplicadas à população. A priori deveria ajudar, mas quando você lê com calma, você percebe que no fundo, nós temos uma piora da qualidade e um aumento da receita dessas empresas, favorecendo de uma maneira até que indireta a ineficiência desse setor. Então, enquanto investidor, eu fico satisfeito porque isso vai proteger as empresas estatais, né? Tanto que nós tivemos aqui uma repercussão no mercado, o aumento da cotação das 3 grandes, CEMIG, Sabesp e Sanepar. Mas do ponto de vista de cidadão, daquele que usufrui esse serviço, talvez eu tenha ficado muito incomodado, porque agora eu estou aceitando de maneira fria um serviço mais ineficiente. Então, acaba abrindo até uma discussão aqui, por que não ética, né? O que é bom para o investidor e o que é bom para o cliente final daquela empresa. Né? Então, fiquem atentos a isso. Tá? Esse era o meu ponto mais importante em relação a essa notícia. Vamos aprofundar um pouquinho mais das complicações para que você não seja pego de calça curta. Infelizmente, esse Atlas aqui, esgotos, ele foi feito lá na época do Temer, tem muito tempo. Né, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Eu queria ter um documento mais recente, infelizmente eu não tive acesso. Eu fui lá no site do governo e é isso que eles estão disponibilizando para a gente. Então, de uma maneira bem rápida aqui e aparentemente fácil, temos a cidade, ela recebe a água, faz o uso das suas atividades urbanas, acaba tendo uma coleta de esgoto. Você tem que despoluir essa água que foi utilizada pelas pessoas para que você possa jogar na natureza. Com a dinâmica ambiental, isso aí acaba sendo captado por uma estação de tratamento de água em que viabiliza o uso dessa água pela cidade. Parece muito fácil, né? É um ciclo redondinho, bem tranquilo. Só que na realidade, isso que a gente aprende na escola tem um pântano enorme para você entender as dificuldades. E agora eu quero tratar com vocês algumas dinâmicas que todo modelo de negócios no setor de saneamento acaba enfrentando. E talvez isso, enquanto investidor minoritário, talvez não seja o seu principal foco, mas saiba que o setor é extremamente complexo. Vamos traduzir isso em exemplos. Não precisa ficar preocupado com esse gráfico, aparentemente ele está bem poluído, literalmente falando, mas nós temos aqui de maneira bem fácil o que é verde claro não tem nenhum serviço responsável pelo esgoto sanitário. Sim, é inacreditável. Em termos gráficos, percebam que a região norte e até um pouco ali da região nordeste são muito ineficientes em termos de cobertura. Quando você olha na região mais litorânea, que vai lá do sul e também pega um pouquinho assim do nordeste, percebam que aqui nós temos a grande parte da nossa população e nós temos companhias estatais, autarquias municipais ou concessionárias privadas tomando conta dessa questão hídrica, o que é ótimo, tá? Sem dúvida nenhuma isso é ótimo, mas muito do nosso território ainda não tem qualquer tipo de gestão nesse quesito de esgoto, algo que é muito ruim, porque existem pessoas que moram ali, existe uma atividade econômica ali. E às vezes essa falta de uma infraestrutura adequada acaba dificultando que nós migremos da região mais do sudeste, também um pouquinho do nordeste, região sul, para que a gente vá para essa região norte. Mas saindo um pouquinho dessa dinâmica aí populacional, vamos falar sobre o panorama geral de coleta e tratamento de esgoto. 43% é coletado e tratado, menos da metade da população. 12% acaba encontrando uma solução individual, ou seja, o cidadão vai lá e faz uma fossa, por exemplo. 18% é coletado, mas não é tratado.
tá bom, mas tá ruim. E 27% não é nem coletado e nem tratado, o que é catastrófico. Esses dados certamente melhoraram, mas ainda estão muito longe de refletir aquilo que a gente merece enquanto população. Então, essa questão aqui ela é importante. Hoje nós temos aqui na Bolsa São Paulo, Paraná e Minas como grandes empresas que estão realmente listadas, mas que elas já têm boa parte do seu trabalho sendo efetuado. Agora, fica o questionamento, e as outras regiões? Como é que vai funcionar? Será que a gente vai ficar refém, efetivamente, de apenas 3 boas empresas elegíveis para você colocar na sua carteira? É um pouco ruim, né? Quando você pensa que nós temos muitos estados, nós temos um país com dimensões continentais, mas, de qualquer maneira, vamos complicar um pouco mais essa questão do setor de saneamento. Eu não tinha visto essa informação em nenhum outro lugar, então se você percebe valor no conteúdo que a gente faz aqui no nosso canal, se inscreva aqui no Vida de Acionista, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Aposto que vai ajudar muita gente aí na sua tomada de decisão. Você já parou para pensar que cada centro urbano, dependendo da sua densidade, da quantidade de pessoas, demanda uma disponibilidade de água diferente? Bruno, como assim? Um vilarejo, uma rocinha lá no interior, talvez tenha uma população muito pequena. E a disponibilidade de rios ali seja acima do que eles precisam. Agora pensa, por exemplo, ali na região do Rio Tietê, ok? Essa barra aqui azul é a questão da disponibilidade hídrica. Ela é bem pequena. E olha a população urbana, como ela é grande. Essa barra cinza. Há um claro desequilíbrio aqui em relação à disponibilidade hídrica e à demanda populacional por esse recurso natural. Como é que você vai ter que resolver isso? É problema da Sabesp. Mas é um baita problema aqui. Então pensa no modelo de negócio como um todo. Como é que você vai aumentar a disponibilidade hídrica, sendo que a população, a demanda já é enorme e talvez você já esteja utilizando toda a capacidade daquela região, né? Vai importar água de outra região? Não, né? É difícil pensar nessa dinâmica. Então talvez a eficiência desse tratamento da água tenha que ser muito alto. Então, acaba tendo uma limitação ambiental geográfica naquele modelo de negócio. Quer ver como que muda completamente esse racional? Vamos pegar ali no Rio Negro e Solimões. Nós temos uma população extremamente pequena ante a disponibilidade hídrica. Será que realmente uma empresa de saneamento nessa região vai atuar tal qual a Sabesp? É claro que não. Aqui eu peguei 2 pontos muito extremos, sim, mas pense que dentro do próprio estado, onde a Copasa atue ou onde a Sanepar atue, a região mais metropolitana, muito provavelmente no Brasil, ela tem uma disponibilidade hídrica menor do que a sua própria demanda populacional. Então é uma dificuldade a mais para a gente colocar no entendimento da atuação dessas empresas. E agora, para fechar, né, para a gente não ficar divagando tanto, mas é só para que você tenha noção de onde você está colocando o seu dinheiro, esse gráfico também eu peguei nesse Atlas do esgoto, lá da ANA, e para mim, qual que foi a grande sacada aqui? Regiões com faixas populacionais extremamente pequenas acabam tendo um custo per capita muito elevado. Ora, isso é fácil de entender, mas eu não tinha essa visão enquanto investidor. Quando você tem toda aquela estrutura de tratamento de água, de esgoto, distribuição, coleta, manutenção da tubulação e por aí vai, se você estiver implementando isso numa região com uma pequena população, todo esse custo vai ter que ser dividido por aquela pequena quantidade de pessoas. Logo, o custo per capita, por cabeça literalmente falando, fica muito alto, acima ali dos seus R$1.000, R$1.500, até R$1.600. Ao passo que numa região metropolitana muito grande, esse valor pode girar em torno ali de algo próximo de R$1.000. Agora, quer ver um fator aqui que talvez você que está acompanhando o canal já saiba? Aonde que Sanepar, por exemplo, tem que fazer os seus próximos investimentos de acordo com o novo marco legal do saneamento. Se você não sabe, vou deixar como sugestão aqui também no vídeo, que eu fiz um pequeno resultado da Sanepar no final do ano passado, mas agora ela se vê obrigada, por uma questão de planejamento estratégico, a investir em regiões mais remotas, em regiões onde você tem uma faixa populacional menor, onde necessariamente você vai ter um custo maior e necessariamente essas pequenas regiões, elas por enquanto têm apresentado uma rentabilidade menor. Então, pensa só,
De novo, questão de investidor e questão de cidadão. Do ponto de vista de investidor, você vai ter que alocar, enquanto Sanepar, o dinheiro em alguma região para atender às novas métricas do governo, e essas regiões não são tão rentáveis para o negócio como um todo. Então, para o investidor, isso não é bom, e ponto final. Tá? Pensando apenas nesse aspecto isoladamente, não é bom. Agora, pensando na conjuntura social, até como cidadão também que vai poder usufruir desse benefício, é excelente. Mas esperemos aí um pequeno gargalo, principalmente na questão de ciclo de investimento e de retorno para os seus acionistas. Basicamente era isso, pessoal. Eu entendo que eu não trouxe tantos números especificamente para vocês, não falei de algum ou outro dado técnico, mas eu gostaria de trazer essa visão mais ampla de cada um dos modelos de negócios. Entendemos com mais calma aí o setor de seguros e também o setor de saneamento. Alguns apresentam mais vantagens e outros mais desvantagens. Mas sendo bem sincero, no final das contas, você vai decidir onde você vai colocar o seu dinheiro. O grande ponto é investir e ter tranquilidade. Se você, por exemplo, entende que é impossível nós pensarmos num crescimento do país sem um investimento nas empresas de saneamento, o que eu acho que está totalmente válido, fazer uma exposição nesse segmento faça sentido, não é? Se você quer algo que talvez fique mais blindado à nossa volatilidade política e também à nossa volatilidade econômica, muito provavelmente o setor de seguros faça mais sentido para você. E no final das contas, era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Daqui para frente nós faremos a nossa nova temporada de balanços trimestrais das empresas do primeiro TRI de 2023 e a partir da semana que vem também eu vou anunciar para vocês um novo projeto de apoio, caso vocês enxerguem algum valor nesse conteúdo que eu faço e que o Mike edita sistematicamente toda segunda, quarta e sexta às 19 horas aqui no YouTube, mas vamos deixar um pequeno suspense, tá bom? Não se esqueçam também que nós teremos a live com o Jean Mello, do próprio AGF, sim, um dos cabeças, no início de maio, no dia 7, domingo, também às 19 horas. Fica até fácil de você gravar na cabeça. 7 horas da noite, no dia 7 de maio. E conto com a presença de todos vocês e até o próximo vídeo.